Tamo junto em mais um episódio e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Como Pregar o Evangelho. Essa já é a terceira parte, terceiro episódio, então se você ainda não conferiu a primeira e a segunda parte, te convido a ir conferir os episódios passados aqui no nosso podcast para você poder entender sobre o que a gente está falando. Eu já compartilhei nos primeiros episódios alguns pontos sobre como pregar o Evangelho a partir da pregação do apóstolo Pedro no evento de Pentecostes, quando havia ali uma multidão reunida e o Espírito Santo veio sobre os discípulos e ali Pedro se levantou para pregar pela primeira vez depois que Jesus partiu, voltou aos céus. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui mais 2 pontos em cima dessa pregação, lá ainda em Atos capítulo 2, a partir do versículo 25. E Pedro ele vai dizer assim, depois que ele já falou sobre a morte de Jesus na cruz, falou sobre a ressurreição de Jesus, e ele vai dizer assim: a respeito dele, de Jesus, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então, só para a gente entender aqui, nesse trecho, Pedro está citando o Salmo 16. Então ele está citando parte do Velho Testamento, das Escrituras Sagradas, para respaldar, para confirmar aquilo que ele está pregando, que ele está falando sobre a ressurreição de Cristo, e aqui ele prova na palavra, nas Escrituras, ali para o povo judeu, que essa era uma profecia que estava se cumprindo, uma profecia que havia sido documentada ali em Salmos capítulo 16. Então esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar, né? O próximo ponto que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos estar respaldados e embasados na palavra de Deus quando nós formos pregar o Evangelho. Então nós temos hoje a Bíblia completa, temos tanto o Velho como o Novo Testamento que nos respaldam, que nos embasam para falar do Evangelho, para falar de Jesus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para pregar o Evangelho. É claro que você não precisa ter um curso, um doutorado em teologia para pregar o Evangelho para alguém, mas é sempre bom nós nos prepararmos, estudarmos a palavra e conhecermos a palavra o máximo possível. E se, claro, nós tivermos oportunidade de estudar com mais profundidade, nós devemos fazer isso sim, porque isso vai nos preparar, vai nos respaldar. Então esse é um dos pontos que a gente aprende com essa pregação de Pedro, é que a nossa pregação não pode ser baseada nos nossos achismos, nas nossas ideias próprias, mas precisam estar baseadas na palavra de Deus. Então ali depois de citar as Escrituras, Pedro vai finalmente dizer no versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Então depois de respaldar a sua pregação com a palavra, ele vai dizer que ele mesmo testemunhou o cumprimento dessa profecia, e não só ele, como outros. E esse aqui é o segundo ponto que eu quero destacar para a gente aqui, que eu aprendo com a pregação de Pedro, é que nós podemos testemunhar daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Quando nós formos compartilhar o Evangelho com uma pessoa em alguma situação, nós podemos e devemos compartilhar a transformação pessoal que nós sofremos, que Jesus fez nas nossas vidas e que tem feito dia após dia. Isso me lembra, por exemplo, o episódio da mulher samaritana em João capítulo 4, onde Jesus ele tem um encontro com aquela mulher à beira do poço, e ali ele fala diretamente ao coração dela, e ali ela finalmente tem a revelação de que aquele é o Cristo, aquele é o Messias, o Salvador. Ela fica ali muito animada, muito feliz com aquela descoberta, e a Bíblia diz, lá em João capítulo 4, no versículo 28, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Então, o testemunho daquela mulher mudou aquela cidade, mudou a vida de várias pessoas, não só a dela, mas ela pôde impactar e alcançar muitas outras pessoas a partir do testemunho que ela deu, do que Jesus fez na vida dela. Então, da mesma forma, nós somos desafiados a compartilhar
os nossos amigos, irmãos, aquilo que Jesus já tem feito e já fez nas nossas vidas, porque o nosso testemunho também pode fazer a diferença na vida das pessoas. E eu lembro que eu costumava ficar muito em crise em relação a essa história de testemunho, porque eu nunca achei que eu tinha um testemunho bom o suficiente, porque eu cresci num lar evangélico, então eu sempre achei que a minha história nunca tinha tido nenhuma reviravolta, assim, um ponto onde ali tudo mudou e Jesus me encontrou e minha vida foi transformada. Eu não consegui enxergar esse ponto de mudança, de reviravolta na minha vida, então por isso eu achava que o meu testemunho não era válido ou não era bom o suficiente para impactar a vida de alguém. E eu lembro que uma vez, quando eu estava trabalhando no campo missionário lá na Inglaterra, e nós estávamos numa viagem missionária em uma cidade ali e ia acontecer um culto que eu fui convidado para dar um testemunho. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar agora ali? E eu lembro que eu compartilhei um pouco do meu testemunho, da minha infância, daquilo que eu aprendi com Deus. E depois daquela situação de ter dado testemunho, eu estava ali orando e falando com Deus sobre essa questão, exatamente essa questão de achar que meu testemunho não era bom o suficiente. E eu lembro que Deus começou a ministrar no meu coração e Ele falou assim: Esaú, a maior reviravolta que aconteceu na tua vida foi antes mesmo de você ter nascido, quando Cristo foi enviado ao mundo para morrer por você e por toda a humanidade. Essa foi a maior reviravolta que a sua vida podia ter sofrido, porque o ato de Jesus na cruz mudou a tua vida antes mesmo de você ter nascido. Então não importa o que está acontecendo hoje, porque já aconteceu essa reviravolta no momento em que Cristo morreu por ti na cruz. E aquilo me deixou impactado, aquilo alegrou muito meu coração e trouxe tanto conforto e esperança ao meu coração, porque faz todo sentido. O que Jesus fez na cruz foi a reviravolta que o mundo precisava, que eu e você precisávamos. Então já aconteceu antes mesmo da nossa existência. Então eu quero te dizer que o seu testemunho também é válido e pode tocar na vida das outras pessoas. Não por quem você é, não importa se você teve uma vida pregressa cheia de pecados ou não, porque o que importa é a obra de Cristo, é a obra da cruz nas nossas vidas, é isso que vai impactar as pessoas. Nós somos apenas os canais que serão usados para testemunhar daquilo que Cristo pode fazer. Então eu quero deixar hoje você com esses 2 pontos. Nós precisamos conhecer a palavra e embasar nossa pregação na palavra de Deus. E nós podemos também compartilhar o nosso testemunho, aquilo que Cristo já fez nas nossas vidas. Se você curtiu esse episódio, assina aqui nosso podcast, compartilha com um amigo e até o próximo. Tamo junto!